Mariano contém Teresa. Ela ressalta que o segue amando. Teresa dá bebida para Mariano. Ele bebe. Johnny e Patrícia asseguram para a Esperança que não tiveram relações. A Sonsa volta a ressaltar que o irmão agiu como um criminoso. Patrícia fala para a Esperança que Porfírio a mantinha presa. Johnny relembra que a irmã ficou com um casado por amor. Mariano fala para Teresa que sente atração por ela, mas insinua que não a ama. A descarada fica chateada. Teresa informa a Mariano que eles podem ter um futuro juntos. Ela ressalta que o valoriza. Johnny percebe que exagerou e se desculpa com Esperança. A Sonsa confessa que não tem moral para reclamar. Esperança se cala e chora. Teresa fala para Mariano que sente saudade dele. Ela o emociona. Eles choram. Teresa garante para Mariano que mudou. Ela segura a mão dele. Teresa ressalta que nunca será feliz sem Mariano. Ele volta a beijá-la. Rubens conta para Aida que assumirá a fundação. Eles ressaltam que Teresa manipula Arthur. Aida sugere que Rubens tome cuidado com a ambiciosa. Aida informa a Rubens que ele também trabalhará com Mariano, pois o Moreno também participa da fundação. Mariana e Teresa seguem no maior amasso. Eles desejam ficar a sós. Mariano chama Teresa para passar a noite com ele, ressaltando que Ramon viajou. Ela aceita. Teresa insinua para Mariano que eles viverão juntos. Esperança segue desolada. Johnny e Patrícia admitem que não agiram bem. A moça deseja voltar para a casa do avô. Johnny impede. Regina e Joana aparecem. Elas chamam a atenção dos jovens. Esperança as informa que já brigou com os inconsequentes. Joana ressalta que Johnny pode ser acusado de um crime. Patrícia fala para a costureira que ama o baixinho. Joana proíbe a moça de ficar com Johnny. Regina oferece a sua casa para Patrícia. Johnny informa as demais que pretende se casar com a namorada. Rubens pensa em abdicar da fundação. Aida exige que o pai tenha uma boa relação com Mariano. Ela o comunica que pretende ter um relacionamento sério com o Moreno. Rubens relembra a Aida que Mariano é amigo de Esperança. Ele teme que o Moreno crie intrigas. Maíra chama Rubens para jantar. Aida felicita a mãe. Griselda sente pena de Porfírio. Ele não encontra pistas sobre o paradeiro da neta. Griselda tenta ajudar Porfírio. Regina e Joana ressaltam para os jovens que o casamento não é brincadeira. Elas sugerem que Patrícia e Johnny se conheçam melhor. Os jovens reagem pensativos. As damas ficam aliviadas pelos inconsequentes terem aparecido. Regina e Esperança saem. Roberto visita Joana. Ela o agride pelo sequestro de Patrícia. Joana desconta a sua fúria em Roberto. Ela reitera que levou um grande susto. Teresa e Mariano vão para a cama. Ramon aparece. Ele pega os infiéis no pulo. Ramon briga feio com Mariano e Teresa. Ele ressalta que o filho será feito de palhaço novamente. Teresa não consegue se justificar. Ramon teme que Arthur ataque Mariano. Aida e Genoveva tramam contra Teresa. Elas desejam que Arthur não se reconcilie com a esposa. Aida informa a Genoveva que Teresa precisa de uma lição. Ramon insinua que Mariano é um idiota. O Moreno informa ao pai que ama Teresa. Ramon detona a descarada. Teresa esclarece para o trabalhador que se divorciará. Ramon não acredita. Ele ressalta que Teresa vai estragar a vida de Mariano. A ambiciosa volta a se defender. Ramon ressalta que Teresa não é capaz de fazer ninguém feliz. Arthur e Mariano chegam na vila. O professor tenta dispensar o advogado. Martim fala para Arthur que também tem um assunto pendente para resolver. Johnny confessa para Patrícia que ainda não pode mantê-la. Ela esclarece que eles irão crescer juntos. Patrícia implora para Johnny apressar a cerimônia. O baixinho ressalta que Regina tem razão. Patrícia fala para Johnny que não liga para a opinião alheia. Eles namoram. Joana chama Roberto de imaturo e irresponsável. Ela o cala. Joana fala para Roberto que ele também será preso. O músico tenta se reconciliar com a costureira. Joana relembra que pensou que Roberto era um criminoso. Ela descobre que o músico enganou Griselda. Roberto garante para Joana que jamais gostou da carrasca. Ele se declara para a costureira. Roberto agarra Joana. Regina conta para Armando que vai hospedar Patrícia. Ele não concorda.
Arthur os visita. Ele descobre que Teresa não está com os pais. Martim vê a descarada saindo da casa de Mariano. Joana tenta se desvencilhar de Roberto. Ela ressalta que o músico não vale nada. Joana reitera que Roberto só engana e mente. Ele volta a desejar ter filhos com ela. Teresa aparece. Ela relata que Roberto não é capaz de manter uma família. Teresa relembra ao músico que Joana tem um namorado. Ela humilha Roberto. Ele pede para Joana tomar uma decisão. A costureira pega uma régua para bater no músico. Roberto se chateia. Teresa deseja que o músico seja preso. Regina e Armando percebem que Arthur tem um problema com a esposa. Ele desconversa. Armando confronta Arthur. Ele insinua que o professor não faz a esposa feliz. Armando ameaça Arthur. Regina teme que Teresa esteja fazendo algo de errado. Arthur pede para a sogra não se envolver em seus problemas. Martim visita Mariano. Ele o comunica que viu Teresa. A ambiciosa conversa com Joana e Esperança. Arthur aparece. Teresa deduz que está sendo vigiada pelo marido. Ela comunica a Arthur que segue resolvendo um problema de Esperança. Joana e a Sonsa reiteram para o professor que pediram a ajuda de Teresa. Arthur fica aliviado. Joana convida o professor para jantar. Teresa crê que o marido continua desconfiado. Esperança fala para Johnny que o impedirá de ir para a prisão. Patrícia explica o ocorrido para Arthur. Mariano conta para Martim que tinha assuntos pendentes com Teresa. O advogado indaga ao Moreno sobre Aurora. Mariano fala para Martim que não tem nada com a amiga. O advogado insinua que o Moreno está atrapalhando a sua relação. Mariano assegura para Martim que a Aurora não o enganou. O advogado informa ao Fortão que terminou com a Morena. Mariano sugere que Martim lute por Aurora. O advogado avisa ao Fortão que preza pela felicidade da Morena. Regina fica furiosa ao comprovar que Teresa tem problemas matrimoniais. Ela reza. Armando fala para Regina que não tem medo de perder o emprego. Ela sente orgulho do marido. Teresa ressalta que Patrícia foi embora por conta própria. Todos percebem que não há motivos para Johnny ser preso. Patrícia reitera para os demais que já é maior de idade. Teresa e Arthur relatam que a polícia só busca os desaparecidos após 72 horas. Johnny e Patrícia seguem com seus planos. Teresa insinua que tudo muda após o casamento. Ela irrita Arthur. Johnny planeja morar com Patrícia e com a irmã. Arthur descobre que Esperança está grávida. Rubens conta para Maíra que terá que engolir Mariano para agradar a filha. Ele volta a sugerir que a esposa proteja o matrimônio. Rubens ressalta que Maíra precisa tirar de Aida o poder de assumir as empresas. Eles brindam. Rubens fala para Maíra que quer passar mais tempo com ela. Esperança abre o jogo com Arthur. O professor descobre que Aida e Maíra não sabem da verdade. Esperança conta para Arthur que Rubens já descobriu tudo sobre a gravidez. Regina pensa em Rosa. Ela informa a Armando que precisa ajudar Johnny. O idoso recua. Patrícia chega na residência. Regina dá as boas-vindas para a moça. A lavadeira descobre que Johnny não será preso. Falta luz na vila. Todos se preocupam. Arthur conta para Teresa que deixou Rubens à frente da fundação. A descarada fala para o marido que o infiel não é confiável. Arthur tenta ganhar o perdão de Teresa. Ela volta a pedir o divórcio. Arthur deduz que Teresa quer reatar com Mariano. Ela não desmente o marido e o estressa. Ramon fala para Mariano que pretende sair da cidade. O Moreno lamenta e ressalta que sentirá saudades do pai. Ramon fala para Mariano que precisa seguir o próprio caminho. Ele sugere que o filho reflita antes de agir. Mariano segue confuso. Ramon sugere que o Moreno converse com Aurora. Teresa relembra a Arthur que o traidor é ele. O professor crê que a esposa o ama. Teresa volta a mentir para Arthur. Ela relata para o marido que segue magoada. Arthur se humilha para Teresa. Ela relembra que o marido a traiu com a sua pior inimiga. Teresa coloca Arthur aos seus pés. Ela volta a enxotar o marido. No dia seguinte, Regina come com Patrícia e Armando. Johnny e a moça planejam reunir os documentos para o casamento. O baixinho conta para os demais que
Esperança pretende ficar na vila. Johnny deseja morar na casa de Regina e Armando. A lavadeira e o idoso voltam a ressaltar que os jovens precisam pensar bem. Griselda tenta alimentar Porfírio. Ele a culpa pelo sumiço de Patrícia. O resmungão reitera que a carrasca ajudou Roberto. Porfírio decide denunciar Griselda, insinuando que ela foi cúmplice do sequestro de Patrícia. O resmungão agride a carrasca. Regina informa aos jovens que o namoro é uma etapa muito importante. Ela e Armando tentam convencer os inconsequentes a não se casarem. Os pais de Teresa ressaltam que Johnny e Patrícia ainda não estão preparados para cuidarem de uma casa. Mariano pede para conversar com Aurora. Ela se arrepende pela declaração. Mariano deseja saber se Aurora ainda gosta dele. Regina e Armando visitam Teresa. Ela é fria com a mãe. Regina relembra que Teresa quis se casar. A descarada não aceita ser massacrada para os pais. Regina informa a Teresa que não existe marido perfeito. A ambiciosa informa a mãe que não se contenta com pouco. Aurora despista Mariano. Eles ressaltam que o amor cega. Aurora conta para Mariano que Martim a conquistou. Ela se sente valorizada pelo advogado. Ela ressalta que a filha vive mudando de ideia. Regina exige que Teresa mantenha o casamento. Ela ressalta que a filha não pode fracassar. Teresa informa aos pais que vai fazer o que bem entender. Regina ressalta para a filha que o casamento na igreja é para toda a vida. Ela ressalta que Teresa só engana os demais. A ambiciosa comunica à mãe que a vida é para os fortes. Mariano fala para Aurora que Martim quer vê-la feliz. O moreno cita as virtudes do advogado para a amiga. Mariano acaricia Aurora. Ele ressalta que não deixará de ser amigo dela. Eles se abraçam. Armando teme que Teresa seja difamada por ter se divorciado. Ela informa aos pais que não sairá do casamento de mãos abanando. Regina percebe que a filha não ama Arthur e prioriza o dinheiro. A descarada ressalta que a mãe não sabe o que ocorreu. Regina sente medo de Teresa. A ambiciosa não segue os conselhos da mãe. Aurora sugere que Mariano feche o ciclo com Teresa. Eles conversam sobre o suposto divórcio da descarada. Aurora acaba falando para Mariano que Arthur foi infiel. O moreno fica irritadíssimo.